Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai o Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós. Muito bem, retomamos o nosso breve curso de liturgia. Já deu para ver na aula passada que se a gente fizesse 30 aulas, teria assunto suficiente para 30 aulas. Então nós vamos ter que sintetizar. Então quem sabe um dia a gente lança um curso de 30 DVDs sobre liturgia, mas por enquanto não é o caso. E também porque a finalidade desse curso não é o Padre Paulo dizer para você tudo o que é, mas é você criar agora a mentalidade de que existe uma norma objetiva. É questão de trocar a mentalidade. Como é que os estudantes de liturgia e os padres e os seminaristas são treinados no seminário? Eles são treinados para pensar a liturgia como? A partir de princípios teológicos. Tal coisa, teologicamente, assim, 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 assim. A gente tem que um pouco levar em consideração a teologia, mas parar com essa mentalidade de que por princípios teológicos nós iremos decidir o que fazer. E entrar na firme resolução de que, com relação à questão da prática litúrgica, nós precisamos entrar na norma. O que é que está escrito? Ou seja, rezar a missa, gente, é muito fácil. É fazer o que está escrito lá em vermelho e ler o que está no preto. Entendeu? No missal tem uma parte vermelhinha e uma parte preta. A parte vermelhinha é a rubrica que diz os gestos, o que você deve fazer, o que está acontecendo naquela hora. O preto é o que tem que ser pronunciado, acabou. Você segue o que está lá, você celebra a missa. Claro que para que tudo isso seja explicado de forma mais completa, existe a instrução geral do missal romano, que é o que nós estamos tentando ter uma visão geral nesse nosso pequeno curso. Então, na aula passada nós tínhamos chegado no início da missa. O padre foi para a cadeira. E aqui é necessário explicar uma coisa. Na reforma litúrgica do Concílio Vaticano II, o santuário, o presbitério, ele mudou um pouco daquilo que se costumava no missal anterior, de Pio V. Em que sentido? Surgiu uma peça que havia sido deixada de lado, assim, que existiu na igreja durante todo o primeiro milênio, mas que durante o segundo milênio foi um pouco deixada de lado. Chama-se ambão. O ambão, que é o lugar da leitura da palavra de Deus. Na missa de Pio V, as leituras eram feitas no altar. De um lado, o lado da epístola, se fazia a leitura e o salmo gradual, e do outro lado, o lado do Evangelho, se fazia a leitura do Evangelho. Isso daí, com a reforma litúrgica de Paulo VI, mudou, porque agora as leituras são feitas do ambão. Então, digamos assim, geograficamente falando, agora o presbitério adquiriu 3 polos de atenção. Antigamente era tudo no altar. Agora existem 3 polos de atenção. O primeiro é a cadeira, a sede presidencial. O segundo, o ambão. E o terceiro, e mais importante, evidente, o altar. Mas para a gente entender a dinâmica da missa, o padre inicia a missa da cadeira, da sede presidencial. Porque ali ele está exercendo a sua função de rei. O Cristo é rei, profeta e sacerdote. É rei na cadeira, no trono. Profeta no ambão, mesa da palavra. E sacerdote no altar. Então o padre, ele representa o Cristo, sacerdote, profeta e rei. Ele começa a missa na cadeira, na chamada sede presidencial.
A sede presidencial, a cadeira do padre, ela tem uma densidade teológica. Ela é importante teologicamente. Ela não é uma cadeira qualquer. A cadeira do padre, a cadeira do presidente, não deveria ser usada por ministros da comunhão, em celebrações na ausência de padre. Em alguns lugares se tem inclusive essa delicadeza, né? Eu já vi isso acontecer. O ministro que vai celebrar, fazer uma celebração da palavra com distribuição da Eucaristia, da comunhão eucarística, ele entra com uma estola na mão, da cor litúrgica do dia. Coloca a estola na cadeira presidencial, como um sinal claríssimo de que está faltando alguma coisa. Não é uma missa, existe uma ausência. Nós não temos sacerdote. E isso é um drama para uma comunidade. Não pode ser considerado uma coisa normal. Não pode ser considerado uma coisa do dia a dia. Por quê? Porque o normal é a missa, é a celebração do mistério da paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, e aí o ministro da comunhão evita fazer coisas que pareçam que é uma missa. Por exemplo, em alguns lugares, e isso é a orientação da própria Santa Sé, né? Existe um documento de interdicasterial, ou seja, de várias congregações, que fala do auxílio prestado pelos leigos ao ministério sacerdotal, e lá eles falam claramente que deve-se evitar essa coisa do ministro celebrar como se fosse uma mini-missa. Que até o ministro fique fora do presbitério o quanto puder. Então, por exemplo, inicia-se a celebração e ele desce, volta para o banco junto com os outros. Aí alguém vai lá e faz a leitura e desce. Alguém vai e proclama o Evangelho e desce. Ou seja, não fica ninguém no altar, porque não é uma missa. Tem que ficar claro para as pessoas que aquilo não é missa. Não é? E então o ministro, no momento oportuno, vai, sobe ao altar, põe o corporal e então coloca o Santíssimo, e ali sim tem a distribuição da comunhão conforme o rito é previsto. Então, essa coisa de que existe uma presença, a presença sacerdotal. A cadeira, né, presidencial, ela é reservada para o sacerdote, né? Ela é uma presença de Cristo. Em alguns lugares, por exemplo, se tem um costume de, fora da missa, colocar o evangeliário na cadeira presidencial. É a presença do Cristo na cadeira presidencial. São simbolismos, né, interessantes, embora a presença ontológica e real de nosso Senhor Jesus Cristo é no sacrário, é na Eucaristia. Então, se nós temos na nossa igreja a centralidade do sacrário, é essa que deve ser enfatizada, evidentemente. Não é? Bom, então é dali da cadeira que o padre começa a missa, não é do altar. Em alguns lugares, o padre começa a missa do altar. Não é no altar, é na cadeira. Tá? É isso que é previsto pelo missal de Paulo VI. Aí acontece toda a primeira parte da missa ali na cadeira. Depois passa-se, o foco volta para o ambão. Então, as leituras, é o Evangelho, é a homilia no ambão. E depois o foco, a partir do ofertório, passa para o altar. Né? Então, essa é a dinâmica, digamos assim, essa é a geografia, né, do atual missal de Paulo VI, a forma ordinária de se celebrar o rito romano atualmente. Ok? Então, tem essa teologia do Cristo sacerdote, profeta e rei. Né? Rei na cadeira, profeta no ambão, sacerdote no altar. Tá?
Então, dali, então, começa a missa. Faz-se o sinal da cruz, o padre saúda o povo, e então o missal permite uma breve introdução à celebração do dia. Vejam só. Por influência dos folhetos litúrgicos, o que é que se instituiu no Brasil? Um negócio completamente diferente daquilo que está no missal. O chamado comentário inicial. O comentário inicial acontece quando nas nossas celebrações? Antes de começar tudo, não é? O padre não entrou, não teve ainda o campo de entrada, não teve nada, e ali acontece o comentário inicial. Este comentário inicial ele não é previsto pelo missal e não é previsto ali. Qual seria o início de uma missa, não é? Conforme o que está no missal e conforme aquilo que tradicionalmente nós temos? Não se diz nada para começar a missa. Há um sinal em que começa a música e as pessoas ficam de pé. Por exemplo, em alguns lugares tem um sininho na porta da sacristia. O padre está pronto para entrar, não é? O coroinha puxa o sino, e aquele sino é o sinal das pessoas ficarem de pé e o ministério de música começar a cantar. Sem se dizer nada. Ah, mas não vai acolher as pessoas, não vai dizer alguma coisa? Vai, mas quem vai fazer isso é o padre. Entende? Então, tem a procissão de entrada, tem a incensação do altar, o padre vai para a cadeira, da cadeira faz o sinal da cruz, e então tem a palavra de saudação inicial. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo, né? Saudou o povo. Então, ali é previsto uma breve introdução na celebração do dia. Essa breve introdução pode ser feita pelo padre, pelo diácono, ou por uma outra pessoa. O chamado comentarista poderia fazer ali o comentário inicial. Está entendendo? Mas, número 1, a coisa é breve, não pode ser uma homilia, não pode ser um... né? E para ser breve, o que é melhor? Melhor a gente escrever antes. Tá? Melhor escrever é um paragrafinho, né? Pequenino. Ou então, isso é uma coisa facultativa, ou então você pode passar direto para o ato penitencial. É o que eu costumo fazer, né? Nas minhas missas, assim, sistematicamente eu faço o sinal da cruz, saúdo o povo, diz, irmãos, reconheçamos as nossas culpas para celebrar os santos mistérios. E começa o ato penitencial. E o povo fica tão agradecido. Porque, gente, nós católicos estamos enfarados com essa coisa de comentário. Ninguém mais presta atenção nesse negócio de comentário. Aquilo é uma tortura, é uma verborreia, é um negócio que não tem fim. A missa perde o ritmo, né? O que é comentário? Comentário é o momento em que você desliga e se prepara para ouvir as leituras. Porque ninguém presta atenção naquilo. Na prática, em geral, vira isso, né? Então, parar com essa história de explicação, esse excesso pedagógico que transforma a missa numa sala de aula. Tudo precisa ser explicado. Tudo precisa ser explicado. Gente, o momento da mistagogia, ou seja, da explicação dos mistérios, é em cursos como esse que eu estou fazendo, ou então na homilia. O padre pode usar um dos mistérios celebrados para instruir os fiéis na homilia, mas ali é o momento de falar. Então, de uma forma geral, né, eu quando celebro missa, eu falo num momento, chama-se homilia. Acabou. O resto é o que está no missal. Não está escrito, eu não falo. Isso é difícil para nós padres. Eu vou dizer por quê. Porque a gente é quase que treinado, né? Eu tenho 18 anos de padre. No início eu fiz muita estripulia no altar, né? Eu falava muito, inventava assim, munições, exortações, parava para explicar as coisas, etc. Agora eu parei de fazer isso. Primeiro porque o povo está cansado disso. Mas é necessário nós padres termos uma disciplina,
Porque quando a gente toma uma firme decisão de não falar nada na missa, no fundo a gente sente como se, puxa vida, mas eu não vou falar nada, está faltando alguma coisa, como se tirasse um pedaço da gente, né? Então é necessário essa coisa de ter uma disciplina, de dizer, não, eu vou ler o que está no missal. E aí acontece o ato penitencial. Tá? Nos domingos, no lugar do ato penitencial, é previsto o asperges, ou seja, a aspersão do povo. Isso é facultativo, é evidente, mas mesmo sendo facultativo, eu acho que é de grande utilidade e importância, espiritualmente falando, né? A aspersão do povo. Que o padre então passa aspergindo. Isso é um ritual preparatório, né? Não perdoa os pecados no sentido de que não é uma confissão, mas é um ritual de purificação, de renovação do próprio batismo, de pedido de perdão a Deus para que lave os nossos pecados no sangue de Cristo. Então o padre passa aspergindo o povo, né? Isso é para os domingos e solenidades. No dia a dia, nós temos o ato penitencial, que são 3 formas de ato penitencial previstos pelo missal atual. Tá? Quais são as 3 formas? A primeira, confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos. Todo mundo conhece. A segunda é menos conhecida. É um diálogo breve entre o padre e o povo. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Manifestai, Senhor, a vossa misericórdia, dai-nos a vossa salvação. Acabou. Esse diálogo, que muitas comunidades nem conhecem, porque os padres usam pouco. E a terceira forma, não é? Ela é uma forma híbrida, por assim dizer, que eu já vou explicar porque ela é híbrida. Senhor que vieste salvar os pecadores, tem piedade de nós. Cristo que vieste, tem piedade de nós. É uma frase, né, cumprida, que diz: o Senhor tem piedade de nós, Cristo tem piedade de nós, o Senhor tem piedade de nós. Mas com aquela frase, né, maior. Essas são as 3 formas de ato penitencial. O ato penitencial se conclui com a absolvição. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Essa absolvição é a absolvição da missa. Ela perdoa os pecados veniais. Tá? Então ela é feita para as pessoas receberem o perdão. Então o sacerdote que está celebrando está de alguma forma perdoando os pecados das pessoas naquele momento. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Acabou ali o ato penitencial. Vejam, acabou o ato penitencial e o que é que vem logo em seguida? Na nossa cabeça é o glória. Não, é o Senhor tem de piedade. Ué, o Senhor tem de piedade não é o ato penitencial? Não. Aqui que está a história. O ato penitencial é uma coisa e o Kyrie é outra coisa. Não, o Senhor tem piedade. É uma parte da missa que sobreviveu em grego, né? Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Durante séculos ela ficou em grego. E não é proibido se continuar fazendo isso, mesmo quando a missa é celebrada em português, né? Tem uns cantos assim, até modernos, que estão sendo utilizados agora, onde as pessoas cantam em grego mesmo. Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. É bonito, né? É uma tradição de 2000 anos cantar o Kyrie na missa. Mas o povo não sabe o que é. Gente, o povo não precisa saber tudo. E além disso, o povo tem que aprender também. Entende? Então, vamos dar a oportunidade dos católicos irem atrás de conhecer as coisas. Qual é a riqueza do Kyrie eleison? É que esta tradução, Senhor tem de piedade de nós, é um empobrecimento do Kyrie eleison. Por quê? Eleison quer dizer que a pessoa é um rebaixamento de Deus e que
tem piedade, tem pena, tem compaixão. Só que esta frase, ela era usada como louvor. Aqui que está a noção que o Senhor tem piedade não tem significado. Quando os generais romanos entravam triunfantes em Roma, né, eles passavam pela a Via Sacra, né? Era uma rua, uma estradinha que passava por debaixo dos arcos do triunfo e subia o Capitólio, e lá em cima se oferecia o sacrifício a Júpiter Capitolino, né? Então, quando esses generais entravam em triunfo, né, com o rosto pintado de vermelho, um servo atrás segurando a coroa de louros em cima da cabeça dele, e esse servo ia dizendo no ouvido dele, né? Lembra-te que és homem. Lembra-te que és homem, para estimular a humildade do general. Mas enquanto isso o povo gritava aclamações, e uma das aclamações que o povo gritava era Kyrie eleison, para o general. Porque ele era um general tão potente que havia destruído os inimigos e estava agora entrando em Roma. Tenha piedade de nós, senão você nos destrói também. Entende? É uma forma de triunfo, de louvor. Então, originariamente, o Kyrie, ele tem esse duplo caráter de pedido de perdão e de louvor. É por isso que ele está bem posicionado entre o ato penitencial e o glória, porque ele é as duas coisas ao mesmo tempo. Está entendendo? Ele é pedido de perdão, está ligado ao ato penitencial. E já é louvor, está ligado ao glória. Tá? Então vejam que o grego é mais rico do que aquilo que a gente consegue expressar em português. Né? É evidente que aqui trata-se de uma riqueza a qual pouquíssima gente tem acesso. É evidente que é necessária uma catequese, mas está lá. Está lá. Tá bom? Então, por isso que eu falava que aquela terceira forma é uma forma híbrida. Porque ela coloca dentro do ato penitencial o Kyrie. Entendeu? Ou seja, dentro do ato penitencial, Senhor que viesse salvar os pecadores, tende piedade de nós. Isso é um ato penitencial com o Kyrie enxertado dentro dele. Então você faz, nessa terceira forma, você faz ao mesmo tempo o ato penitencial e o Kyrie. Isso é importante para o pessoal de música. Atenção para o pessoal da música. Quando você vai somente cantar Senhor, tende piedade, né? Vamos supor, sei lá, você canta Senhor, tende piedade de nós. Só isso. Isto não é o ato penitencial. Isto é somente o Kyrie. Então é necessário avisar ao celebrante: Padre, o senhor puxe, por favor, o ato penitencial. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados, conduz a vida eterna. Amém. Acabou o ato penitencial? Senhor. Entendeu? Aí entra o Senhor tem piedade. Isso está escrito no missal. É assim. Não é o critério do Padre Paulo, não é... Entende? Eu estou ensinando para vocês uma norma objetiva. Então, só o Senhor piedade não é o ato penitencial. Tá? Então existem essas três formas. Confesso a Deus Todo-Poderoso, tende compaixão de nós, Senhor, que somos pecadores, e Senhor, que vier salvar os corações arrependidos, tem piedade de nós. Se vocês escolherem as duas primeiras formas, depois da absolvição ainda se precisa rezar o Kyrie. Tá bom? Então, o Kyrie é um desses momentos extraordinários em que nós podemos muito facilmente ensinar ao povo o canto gregoriano, porque tem Kyries belíssimos em gregoriano, né? Coisas assim que
Você, por exemplo, o Kyrie de Angelis, né? É um negócio que todo católico precisa saber cantar o Kyrie de Angelis, né? Porque é conhecidíssimo. Então, as comunidades podem, né, ensinar isso. É um canto belíssimo, é mesmo dos anjos o negócio, né? Então, só para quem não sabe, para identificar, né, me desculpem aqui a vergonha que eu estou passando cantando para vocês, tá? Mas é aquele... Esse é o Kyrie de Angelis. Esse Kyrie aqui, todo mundo precisava saber esse negócio. É um hino nacional para nós. A gente tem que honrar a camisa, né? A farda. É coisa de católico. Então, saber a missa de Angelis é uma coisa muito importante. Então, terminou o Kyrie. Então, passamos ao Glória. A orientação da instrução geral do missal romano e, vejam só, o inário litúrgico da CNBB tem obedecido isso. Tem obedecido. A equipe litúrgica de música da CNBB tem obedecido isso. É que nós devemos cantar o Glória com o texto do Glória. Então, todos aqueles glórias que se costumavam cantar antigamente, que era um resumo de Glória à Santíssima Trindade, né? Glória a Deus, glória ao Pai, né? A Ele seja a glória, essas coisas assim. Isso daí você engaveta e usa fora da missa. Use no seu grupo de oração, use onde quiser, mas na missa não. Na missa o que tem que ser cantado é glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados, Senhor Deus. É esse texto que tem que ser musicado. Tá? É o texto que está no missal. Isso é importantíssimo também para a nossa mentalidade do estudo de música litúrgica. A gente distinguir entre cantar a missa e cantar na missa. A maior parte das pessoas querem cantar na missa, só que a gente tem que cantar a missa. Entende? Nós temos que cantar os textos que estão lá no missal, sem inventá-los. Aí, por exemplo, o ato penitencial é um show de invencionices, né? É para cantar o texto que está no missal. Não está no missal, então não é ato penitencial oficial da igreja. É aquilo que está no missal, as palavras que estão no missal. Tá? Isso vale para os outros cantos também, o santo, né? Santo é Deus do universo, o Senhor Javé. Não, já inventou. Para com esse negócio. Primeiro que a igreja nunca pronunciou o nome sagrado que foi revelado no Antigo Testamento. Não se pronuncia na missa, na liturgia, né? Segundo, que você tem que cantar o texto aprovado que está lá no missal, né? Então é santo, 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 Senhor Deus do universo. É o que está lá. Não está aprovado? Então, mas eu gosto tanto dessa música. Paciência. Paciência. Vai ter que arquivar. Nós temos que voltar a cantar o texto que está no missal. Então vejam que existe uma série de coisinhas que, se a gente segue a lei, a norma litúrgica, a missa do missal de Paulo VI fica bem diferente daquilo que são os abusos que a gente costuma ver por aí. Então a gente vê que 90% das reclamações não são problemas do missal de Paulo VI, são problemas da aplicação. Se as pessoas pelo menos rezassem o que está lá no missal de Paulo VI, nós já teríamos um ganho litúrgico imenso. E então, depois do Glória, né, nós temos a coleta, chamada oração do dia também, ou oração da coleta.
O rito romano, ele é caracterizado por algumas orações, chamadas orações presidenciais, que variam de missa para missa. Dessas orações presidenciais, que são 3, né, variantes, né, a oração da coleta, a oração sobre as ofertas e a oração após a comunhão, dessas 3 orações, a mais importante é a coleta. Por que é que se chama coleta? Não é? Porque vai passar sacolinha nesse momento? Não. A sacolinha que vai passar nesse momento é uma sacolinha invisível que vai fazer a coleta das intenções que estão no coração das pessoas. O padre diz: oremos, e faz silêncio. Depois do oremos tem um momento de silêncio. Ali estão sendo recolhidas as intenções. Na oração silenciosa do padre, ele reza pelas intenções que estão no coração das pessoas e que Deus conhece e que os anjos estão recolhendo naquele momento e levando para o céu. E aí o padre então reza ou canta, né, porque uma oração, como é uma oração importante, muitas vezes ela é cantada, a coleta, e o padre então faz essa oração importante, que é a oração do dia. Essa oração é tão importante que ela tem uma conclusão diferente de todas as outras. Ela tem uma conclusão mais extensa, mais comprida. É: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Essa é a tradução portuguesa atual. Não sei se eles vão mudar com a nova edição do missal, se vão reintroduzir a história por todos os séculos dos séculos. Amém. Porque os séculos dos séculos. Amém, não sei por que retiraram, né? Tiraram os séculos dos séculos, amém. O que eles têm contra os séculos dos séculos? Mas em todos os casos, a gente reza aquilo que está lá aprovado, né? O que foi aprovado concretamente é: por nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Esta é a oração da coleta. As outras orações, elas se concluem de forma mais breve: por Cristo Senhor nosso. Amém. Acabou. Entendeu? Viu a diferença? Tá? Uma coisa, isso me dá a ocasião de lembrar uma coisa para vocês. Na liturgia romana, nós costumamos inclinar a cabeça quando se pronuncia o nome de Jesus. O nome de Jesus que eu estou falando aqui é J-E-S-U-S, ou seja, Jesus. Não é vosso Filho, ou então Cristo Senhor nosso, não. Quando aparece o nome Jesus, J-E-S-U-S, Jesus. Ao se pronunciar o nome de Jesus, se faz uma inclinação de cabeça. A pessoa que pronuncia. Então vamos supor, você está cantando Glória, né? Aparece o nome de Jesus no Glória. É você quem está cantando? Você que está pronunciando? Então, quando fala Jesus, você inclina a cabeça. É a nossa tradição. Vamos manter essa tradição. Então o padre, quando conclui a oração da coleta, ele pronuncia o nome de Jesus. Nas outras orações, não. Nas outras orações ele diz: por Cristo Senhor nosso. Está vendo? O nome de Jesus não aparece. Na coleta ele pronuncia o nome de Jesus. Então ele terminou: por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Ele junta as mãos inclinando, porque está pronunciando o nome de Jesus. Dá para entender? Então, todas as vezes que você pronuncia o nome de Jesus na missa, se faz inclinação. Essa é a nossa tradição. Tá? Então, também, para dar a norma completa para vocês, o nome de Jesus, o nome de Maria, M-A-R-I-A, Maria. Né? Não a vossa mãe ou Nossa Senhora, não. Quando pronuncia o nome de Maria, também se inclina a cabeça. E quando se faz referência à Santíssima Trindade, por exemplo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. A Trindade junta, então se faz reverência também. Então são 3: nome de Jesus, nome de Maria e a Trindade. Se faz inclinação de cabeça. Tá? Algumas norminhas assim que não estão previstas nas rubricas atuais, mas que são normas interessantes para a gente saber na prática litúrgica,
o que é inclinação de cabeça atualmente. Antigamente havia uma distinção entre inclinação de cabeça, inclinação média e inclinação profunda. Agora não existe mais isso, só existe inclinação de cabeça e inclinação profunda. Hoje, na prática litúrgica, inclinação de cabeça é o seguinte: é você olhar para os seus pés usando também um pouco do ombro, né? Você só olha para os pés assim. Isso é inclinação de cabeça. Então, inclinação de cabeça não é só a cabeça assim, tá? Mas é também um pouquinho do ombro. Isso é inclinação de cabeça. E a inclinação profunda? O que é inclinação profunda? É uma inclinação tal que você se rebaixa, que se você quisesse tocar os seus joelhos, você seria capaz. Essa é a medida da inclinação profunda, né? Você se abaixa, pega no joelho. Pegou no joelho? Muito bem. É até aí que você tem que baixar na inclinação profunda. Tá? São pequenas regrinhas práticas, litúrgicas, que não estão, isso é evidente que não está nos livros litúrgicos, mas faz parte da tradição litúrgica que a igreja põe em prática. Então a gente vai ensinando essas coisinhas, meio genuflexão, inclinação, né? Assim a gente vai aprendendo. Tá? Então a coleta é isto, essa oração importante que coloca um tema da oração do dia e como é que se faz na prática, como é que ela é estruturada, a coleta. A coleta, isso é bom porque isso também para nós é uma norma de como rezar. Você vai compor uma oração, não é? Você vai escrever uma oração sua. Como é que a igreja costuma rezar? A igreja, quando ela ora, quando ela reza, ela usa uma coisa que nós aprendemos com os judeus. É o chamado zikaron, é a recordação. Então, não sei se vocês já notaram isso nas orações litúrgicas. É assim: nós lembramos a Deus coisas que aconteceram no passado. Pedimos que Ele então olhe para o presente e conceda uma graça para o futuro. Então é assim, por exemplo, eu falo para Deus: Senhor, vós não abandonastes o vosso Filho Jesus ao poder da morte, mas o ressuscitastes no terceiro dia. Passado, né? Olhai agora esses vossos servos, presente, e concedei que a ressurreição preparada para nós no céu. Aí peça o que você tiver para pedir. Então, presente, passado e futuro. É interessante isso por quê? Por que é importante recordar a Deus o passado? Porque Deus tem amnésia? Não, Deus não tem amnésia. Mas nós precisamos recordar a fidelidade de Deus, porque isso faz crescer a nossa fé e confiança. Entende? Senhor, não abandonaste o vosso Filho Jesus às portas da morte. Olhai para a vossa comunidade agora, que está passando por esta grande aflição, e concedei que sejamos resgatados do poder do inimigo, etc. Então, quando você reza, é interessante ter esta noção, não é? De que o recordar, narrar os fatos, as fidelidades de Deus, os gestos salvíficos de Deus no passado, é algo que, digamos assim, nos dá um respiro espiritual. Para a gente fazer uma comparação, vamos imaginar assim, que você tem uma espécie de um abismo, onde você tem que pular para o outro lado do abismo, né? Você está aqui na beirinha do abismo, de pé, e você tem que pular para o outro lado. Ora, se você fica parado, de pé, na beira do abismo, e olha para baixo, você vai sentir vertigem, você não vai ter força, você não vai ter coragem para pular do outro lado. O que a gente faz para pular para o outro lado do abismo? Você vai para trás, você recua, pega impulso e pula. É exatamente isso que nós precisamos espiritualmente. Muita gente tem dificuldade
de confiar em Deus. Muita gente tem dificuldade de se entregar a Deus. Muita gente fica inseguro na sua vida espiritual porque não sabe rezar. A pessoa reza somente olhando o hoje e fica olhando a dificuldade do hoje e temendo o futuro, né? Hoje e o futuro, hoje e o futuro, hoje e o futuro, hoje e o futuro. O que acontece? Você fica com uma vertigem. Eu não vou dar conta. E se acontecer tal coisa? Então, os momentos de oração, muitas vezes, são momentos de profunda angústia espiritual, onde a pessoa fica fazendo a lista daquilo que ela tem medo que aconteça no futuro. Gente, esse tipo de oração só destrói a alma. Porque aumenta a sua angústia. O que você tem que fazer é narrar as glórias de Deus no passado. Tanto na história da igreja, na história do povo de Deus, como na sua própria história. Você chegar e ver que Deus foi fiel com você. Foi fiel com Jesus, com os santos. Que Deus esteve sempre do nosso lado. Narrar para Deus a fidelidade dele. E então chegar e dizer: Senhor, por isso agora, olhai compassivo para as minhas necessidades. Por quê? Porque a grande dificuldade nossa, gente, é que o demônio usa o futuro como grande tentação. Tá? Por quê? Porque ele faz a gente viver antecipadamente as tragédias do futuro. E a gente se sente minado na nossa confiança em Deus. Então, não fique imaginando o futuro. Fique celebrando a fidelidade de Deus no passado. Os salmos, nesse sentido, são os nossos grandes pedagogos. A oração dos salmos, né? Como algumas pessoas não entendem isso. Padre, só tem salmo triste, só tem salmo de angústia, só tem salmo não sei o que, etc. Não, meu irmão, mas olha só, veja o que o salmista faz. O salmista narra as coisas para Deus. Depois põe toda a sua miséria com toda a franqueza da alma e pede a intervenção de Deus. É sempre essa coisa do zikaron, é a recordação, né? Em grego, zikaron quer dizer isso. Em hebraico, perdão. Em hebraico, zikaron quer dizer recordação. Em grego, é anamnesis. Né? Esse radical, mnesis, mnemônico, quer dizer algo relacionado à memória. A amnésia é o esquecimento. Né? Então você recorda, né? Mnesis. Amnésia você esquece. Agora, a anamnésia, a negação da negação, é tirar do esquecimento. O homem é um animal que se esquece das coisas. Nós precisamos tirar do esquecimento. E na liturgia, nós cremos, atenção, nós cremos que quando na liturgia nós recordamos os eventos salvíficos, eles estão acontecendo. Por exemplo, quando nós celebramos na liturgia Pentecostes, a Assunção da Virgem Maria, celebramos na liturgia a ressurreição de Cristo, a paixão. Então, quando nós celebramos na liturgia um mistério salvífico de Deus no passado, nós cremos que isso está acontecendo no agora, no hoje. Isso é muito importante. Tá? No hoje. Nós, quando vamos à missa, não estamos celebrando coisas do passado, mas nós estamos tornando presente a coisa que aconteceu no passado, no hoje de Deus, no agora de Deus. Então a salvação celebrada está acontecendo. Quando você vai à missa, você está celebrando a paixão, morte e ressurreição de Jesus. É uma realidade presente ali. Tá? Então, é um pouco para a gente ter essa noção de como é que nós podemos e devemos rezar. Né? Isso tem tudo a ver também com a proclamação da palavra. Né?
Então, terminou a coleta, nós nos sentamos para ouvir a palavra de Deus. Só uma coisinha para vocês, uma curiosidade. Atenção que os bancos na missa são uma novidade de 500 anos para cá, tá? É uma novidade que foi introduzida mais pelos protestantes do que por nós católicos. As nossas igrejas antigamente não tinham bancos. É que o Brasil só tem 500 anos de história, então para nós, as nossas igrejas todas têm bancos, é evidente. Mas se você for à Europa, você entra na Basílica de São Pedro. A Basílica de São Pedro não tem bancos, é vazia. É um espaço vazio. Os bancos são uma novidade. Aí, por comodidade, né, quando o Papa vai celebrar, então eles vão lá e colocam cadeiras. Mas o Papa termina de celebrar, eles tiram as cadeiras outra vez. Né? Mas por quê? Porque se ficava de pé a missa inteira. Quem sentava na missa, quem tinha cadeira, era o presidente, que era a sede presidencial, onde ele se sentava, porque ele é a presença do Cristo Rei. O resto do povo ficava tudo de pé. Né? Santo Agostinho, por exemplo, se narra, né? ele mesmo fala, em alguns sermões dele, né? Ele está lá, se senta para comentar a palavra de Deus, o povo está lá todo de pé, etc. E como o povo fica de pé, imagina, norte da África, calor, isso e aquilo, e Santo Agostinho, quando fazia sermões compridos, né? Não tinha pressa de acabar. Lá pelas tantas, ele comenta assim que pelo cheiro ele notou que falou demais hoje. O pessoal estava todo suado, tava, o negócio ali devia estar um cheiro terrível, né? Porque as pessoas ficavam de pé, amontoadas ali. Então, é claro, suavam muito mais. Esse tipo Isso é só uma curiosidade, né? Bom, então vem a liturgia da palavra. Na liturgia da palavra, nós ouvimos a palavra de Deus, mas nós sabemos que a palavra de Deus não está sendo somente lida como se fosse uma leitura na escola. Para nós, na nossa fé, nós sabemos que acontece ali aquilo que aconteceu na sinagoga de Nazaré. Quando Jesus pegou o rolo do profeta Isaías, leu e disse: hoje está acontecendo isso que está narrado aqui nessas escrituras. Hoje. Então nós cremos que no hoje, aquilo que está sendo narrado ali é palavra de salvação para nós. Que a palavra de Deus, ela não é uma palavra somente que explica, é uma palavra que faz. A palavra de Deus, ela é eficaz. Quando ela é pronunciada, ela faz acontecer. Deus, quando criou o mundo, por exemplo, ele disse: faça-se a luz. Não é que ele deu uma ordem e disse: faça-se a luz. Aí os anjos foram lá e fizeram a luz. Não. O próprio ato de pronunciar fez com que a coisa acontecesse. Faça-se. Ou seja, a palavra constituiu o ser. Então, a palavra de Deus, ela não somente explica, ela faz acontecer. Então, quando a palavra de Deus é pronunciada na liturgia, algo está acontecendo. Né? Temos que perder um pouco essa noção intelectualista de que a liturgia está lá, preciso explicar tudo, ou então é pedagogia. Não, nós temos que crer no que está sendo pronunciado. É uma palavra eficaz. Existe então a leitura, né? A leitura é feita do ambão, de um livro chamado Lecionário, e logo depois da leitura existe atualmente o chamado Salmo Responsorial. Tradicionalmente esse salmo era chamado de gradual. Por quê? Porque no primeiro milênio, não é? Enquanto a leitura era feita de lá do ambão, o salmo ele era cantado não no ambão, lá em cima, mas nos degraus do ambão. Né? Havia uma escadaria para chegar lá em cima e ler. Então o cantor cantava de lá dos degraus. Então é chamado salmo gradual. Hoje não, hoje se lê o salmo responsorial do ambão mesmo. E é bom, é oportuno que ele seja cantado.
né? Salmo foi feito para cantar. Então, os salmos sejam cantados. Agora, pelo amor de Deus, né? Vamos esquecer, graças a Deus a maior parte do Brasil já está esquecendo isso, mas vamos esquecer esta bobagem de canto de meditação. Não existe isso na liturgia. É o salmo responsorial que é previsto naquele dia que tem que ser cantado. Vamos fazer um canto de meditação, né? Aí pega um cantozinho bonitinho, lento, né? Aí a gente canta aquilo lá. Não tem isso. Existe o salmo responsorial que é cantado. Vamos seguir aquilo que é a norma prevista. Terminadas as leituras e o salmo responsorial, acontece então a aclamação ao Evangelho. A aclamação ao Evangelho digamos assim, previsto, depende do tamanho da igreja também, é previsto uma pequena procissão. Tá? Aqui então eu gostaria de fazer um comentário a respeito de uma coisa que no Brasil ficou comum. É a chamada entrada da Bíblia. Ou seja, terminou, oremos, aí vamos ficar de pé para acolher a Bíblia. Aí entra a Bíblia, né? Às vezes de forma até bastante bonita e digna, às vezes de uma forma que misericórdia, né? Dentro de um balaio, com meninas mal vestidas dançando e etc. Então, esta entrada da Bíblia não é prevista na liturgia, isso não existe. Risca da sua listinha, pelo amor de Deus. Para com esse negócio. Como nós vimos, existe a entrada do evangeliário, que é Cristo. Na liturgia, ele entra na procissão de entrada e é colocado no altar. Essa é a única entrada que tem. Dali, no canto de aclamação ao Evangelho, o que é que vai acontecer? O que acontece é o seguinte: o diácono, se houver diácono, ou então o padre que está presidindo, vai até o altar e se inclina diante do altar. Eu gosto sempre, para que fique bem claro para as pessoas o que é que eu estou fazendo, não é? Eu gosto sempre de ir pela frente do altar para ficar de costas para o povo. Quando eu me inclino em oração, porque se eu me inclino para cá, o povo, assim, visualmente não entende muito bem o que está acontecendo. O padre se inclina para o altar, mas se você vira de costas para o povo, vai pela frente, se inclina diante do altar para rezar, né? Purificai, Senhor, meu coração e meus lábios, para que não siga minha mente o Santo Evangelho. O povo entende, o padre está rezando. Eu fico ali um tempo inclinado, com aquela inclinação, pego o livro dos Santos Evangelhos e vou em procissão na direção do ambão. Isto é uma pequena procissão que sai do altar e vai até o ambão. Essa procissão ela existe, né? Qual o significado dessa procissão? Antigamente, no primeiro milênio, o ambão ele era colocado no meio do povo, lá no meio da nave da igreja, quase, era bem afastado. Então há um simbolismo do livro dos evangelhos que saem do altar para o ambão, há o simbolismo da encarnação do verbo, entende? Ou seja, o livro dos evangelhos está lá, no altar, junto de Deus, e ele vai para o ambão, para mais perto do povo, ou seja, é a encarnação da palavra de Deus. É o Cristo, né, que vai e que se encarna. Então é por isso quando a procissão ela é completa, com turíbulo, naveta e as tochas, as velas que acompanham a procissão, né? É bonito ver os acólitos sempre simbolizam os anjos. O diácono ali simboliza o Cristo que se encarna, né? Então ver o Cristo acompanhado pelos anjos que se encarna.
É uma procissão bonita, simbólica, muito mais rica espiritualmente falando do que uma, aspas, entrada da Bíblia. Está entendendo? A entrada da Bíblia aqui. Entende? Não tem entrada na Bíblia na liturgia. Existe o livro dos Evangelhos, que profissionalmente é levado até o ambão, e ali então acontece isso. Vejam a distinção que a igreja faz entre as leituras e o Evangelho. O Evangelho é proclamado todos de pé, todos voltados para o Evangelho. O Evangelho é incensado, o Evangelho é iluminado pelas velas. O padre traça o livro dos Evangelhos com o sinal da cruz. As pessoas traçam o sinal da cruz na fronte, na boca e no peito, para simbolizar o Cristo na minha mente, na minha boca e no meu coração. É a palavra de Deus que deve estar na minha mente, na minha boca e no meu coração. É evidente que é um símbolo também trinitário, que são 3 cruzes, né? Não se diz nada nesses 3 sinais da cruz. Não confundam com a tradição nossa, bonita, de fazermos pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que é uma forma de invocar a proteção de Deus antes de nós sairmos em viagem, passar por algum perigo, etc. Né? Uma forma de invocar a proteção. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Então a cruz, fujam os inimigos dentro da cruz de Cristo. Mas estas palavrinhas que nós aprendemos nas nossas orações, elas não são pronunciadas durante a missa. Não existem essas palavras. Existe somente o gesto, sem palavras, para simbolizar o Cristo na minha mente, na minha boca e no meu coração. Né? E aí todos ouvem a proclamação do Evangelho. E terminado o Evangelho, o padre então beija o livro dos Santos Evangelhos no lugar onde ele traçou com a cruz. Né? Pedindo a Deus que, pelas palavras do Santo Evangelho, ele receba o perdão dos seus pecados. E tem uma oraçãozinha secreta em silêncio que o padre faz quando beija o livro dos Evangelhos, né? Pela Evangelica dicta dreantro nostra delicta, que os nossos delitos, nossos pecados sejam destruídos pelas palavras do Santo Evangelho. Então, isso é um pouco a liturgia da palavra até o Evangelho. Acho que aqui já foi suficiente para a gente ter uma noção geral das riquezas que estão aí. Poderíamos comentar longamente, detalhadamente cada uma dessas partes, mas o básico acho que foi colocado. Uma última palavra, só para concluir, que nós já temos um lecionário e leituras previstas para todos os dias do ano. Não é interessante mudar as leituras. É bom a gente ler a leitura daquele dia que é previsto, a não ser que haja uma razão pastoral muito especial. Mas o normal seria ler a leitura daquele dia. Por quê? Porque a palavra de Deus a gente não escolhe o que é que a gente vai ouvir. É Deus quem escolhe o que é que a gente precisa ouvir naquele dia. E isso nos dá também a oportunidade de colhermos os abundantes frutos da riqueza da palavra de Deus que foi prevista pelo Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II pediu que se aumentasse o número de leituras na missa. A quantidade de leituras que está no nosso lecionário é uma riqueza muito grande. E isso é uma das coisas que a gente precisaria realmente promover. Tanto que existem grupos que celebram a missa antiga de Pio V, mas gostariam muito que o Vaticano desse permissão de se usar o lecionário atual. Porque, embora eles tenham algumas dificuldades com a liturgia do missal, com a reforma do missal, é quase uma unanimidade de que o lecionário, ou seja, a riqueza das leituras que nós temos atualmente, é uma coisa extraordinária. É muito bom, é positivo. Né? Então, uma das coisas mais bem-sucedidas da reforma litúrgica do Vaticano II foi o lecionário. Né? As leituras bíblicas abundantes
e ricas que estão aí à disposição do povo de Deus.